Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Sal da Terra e a Luz do Mundo, nos conduzirá a profundas reflexões a respeito do que Deus espera de nós como seus servos. O texto bíblico base para esta mensagem se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 13 a 16. O texto bíblico diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Conforme já mencionado anteriormente, o texto bíblico que acabamos de ler se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo se encontra uma parte do Sermão do Monte, o qual também é conhecido como Sermão da Montanha. O Sermão do Monte é composto por um conjunto dos principais ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus iniciou esse sermão falando a respeito das bem-aventuranças. Ensinou também sobre a lei de Deus, a necessidade de se ajudar o pobre, sobre o jejum e a oração. Ensinou sobre as preocupações da vida, sobre o perigo do julgamento e sobre os falsos profetas. Em determinado momento de sua mensagem, Jesus disse aos seus ouvintes a respeito do sal da terra e da luz do mundo. Esse trecho do Sermão do Monte traz grandes ensinamentos para nós. Podemos perceber neles a expectativa de Deus a respeito de nossas vidas. Deus deseja que sejamos luz do mundo e sal da terra. Procuraremos nessa mensagem fazer profundas considerações a respeito daquilo que Deus espera de nós, pois Ele deseja que as nossas boas obras brilhem diante dos homens para que Ele seja glorificado. Em primeiro lugar, vamos fazer algumas considerações a respeito do sal. Todos nós sabemos que o sal possui pelo menos duas propriedades. Com o sal nós podemos temperar os alimentos, contribuindo assim para melhorar o seu sabor, e também com ele nós temos condições de conservar os alimentos. O sal tem poder para influenciar no sabor dos alimentos, em sua conservação, e até mesmo tem poder para provocar desidratação de alguns deles, mas em nenhum momento o sal é por eles influenciado. Além de temperar e conservar, consideraremos também a capacidade que o sal tem de provocar sede. No texto bíblico base para esta mensagem, Jesus não estava se referindo ao sal marinho, ou seja, aquele que é extraído das águas do oceano. Jesus estava se referindo ao sal que é encontrado na região do Mar Morto, que é um grande lago na Palestina. O sal produzido nessa região era diferente do sal marinho, porque ele não era um sal puro. Em sua composição havia diversas substâncias. O sal da região do Mar Morto era misturado, e isso fazia com que ele não fosse um sal puro. E porque ele não era um sal puro, sempre corria o risco de perder a sua propriedade de dar sabor, tornando-se um sal insípido. Durante o Sermão do Monte, Jesus aplica a figura do sal em nossas vidas. Da mesma forma como o sal influencia o sabor dos alimentos, mas ele mesmo não é influenciado, assim também nós, vivendo em sociedade, deveríamos ter a capacidade de influenciá-la sem sermos influenciados. Além de influenciar a sociedade, como cristãos fiéis, deveríamos também provocar sede de Deus na vida das pessoas. Por fim, assim como o sal conserva o alimento, assim também o cristão fiel é capaz de conservar o ambiente em que vive com seu modo de falar
e de proceder. Por outro lado, quando um cristão começa a se envolver com as coisas do mundo e a levar uma vida espiritual sem propósito com Deus, torna-se como aquele sal impuro que perdeu a propriedade de salgar. Quando isso acontecer, ele perderá a capacidade de influenciar e conservar o ambiente em que vive e não conseguirá provocar sede de Deus na vida das pessoas. Para esse tipo de cristão, vale o alerta do evangelista João, que nos ensinou em sua primeira epístola, no capítulo 2, nos versículos 15 e 16, a respeito do cuidado para não nos envolvermos com as coisas do mundo. O texto bíblico diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. É importante entendermos que a palavra mundo nesse versículo se refere a uma sociedade corrompida e que não se sujeita aos preceitos de Deus nem lhe presta obediência. Outro fato que deve ser considerado é que o sal sem sabor para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ser pisado pelos homens nesse contexto significa a falta de capacidade de manter um testemunho coerente com a vida cristã, e por causa disso o cristão se torna até mesmo alvo de zombarias, piadas e chacotas. E isso é muito sério. Precisamos ter a firme decisão de levarmos uma vida constante na presença do Senhor, dando um testemunho coerente com o que Deus espera de nós. Precisamos entender que, assim como o sal influencia o sabor do alimento, temperando-o, conservando-o e provocando sede, assim também um cristão deve influenciar, conservar e provocar a sede de Deus na sociedade onde vive. É importante considerarmos ainda o fato de que uma vida temperada significa não ter pouco sal, nem ter muito sal. Quando o alimento recebe pouco sal, não sentimos diferença no seu sabor, pois o sal não foi suficiente nem para temperar, nem para provocar sede. Por outro lado, quando colocamos muito sal no alimento, ele pode se tornar impróprio para o consumo. Isso significa que o nosso testemunho tem que ser temperado. Não podemos ser cristãos que não influenciam as pessoas nem o ambiente onde vivemos. Por outro lado, não podemos ser cristãos exagerados, com pontos de vista radicais, porque com essas atitudes poderemos nos tornar impedimentos e pedras de tropeço na vida das pessoas, impedindo-as de se achegarem ao Evangelho. Em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, Paulo nos ensina como devemos nos proceder. O texto bíblico diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria no falar. Como as propriedades do sal influenciam o alimento, conservando-o, dando-lhe sabor e provocando sede, assim também nós, com o nosso testemunho, podemos influenciar a sociedade, conservar o ambiente onde vivemos e provocar a sede de Jesus Cristo nas pessoas. Faremos agora algumas considerações a respeito da luz. Todos nós sabemos que a luz tem a função de iluminar o ambiente no qual se encontra. Deus nos chamou para sermos luz do mundo. Não tem como nós fugirmos de nossa missão. A missão que Deus nos deu é a de brilhar diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras. Quando nós fazemos as boas obras, a luz de Deus brilha no mundo por meio de nossas ações.
Importante entendermos aqui que essas boas obras significam ter uma vida cheia do Espírito Santo, produzindo o seu fruto e as virtudes que devem ser cultivadas, como nos ensina o apóstolo Paulo em suas epístolas aos Gálatas e aos Colossenses. Brilhar diante dos homens significa dar bom testemunho. Nós temos a responsabilidade de dar bom testemunho para que a nossa luz brilhe diante dos homens e eles glorifiquem a Deus que está nos céus. Nós sabemos que a luz ilumina o ambiente e o caminho por onde andamos. Mas existe outra propriedade da luz que deve ser considerada com muita atenção. Quando uma luz brilha com intensidade, ela também tem a capacidade de incomodar. Se nós estivermos brilhando diante dos homens com o nosso testemunho, certamente a nossa luz também estará incomodando. Muitas vezes o cristão cheio do Espírito Santo incomoda com a sua luz, mesmo sem fazer nada, mesmo sem tomar atitude alguma. Além de iluminar, a luz pode também incomodar. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de homens que brilharam e incomodaram aqueles com quem conviveram. Vejamos o exemplo de Daniel. No capítulo 6 de seu livro, nós podemos ver que ele foi lançado na cova dos leões porque dava bom testemunho diante dos homens. A sua luz incomodava. Muitos diziam que não tinha nada a dizer contra ele, mas mesmo assim tentaram colocá-lo em dificuldades, influenciando o rei a assinar um decreto no qual por um espaço de 30 dias ninguém poderia orar a nenhum Deus. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. A luz de Daniel brilhava e incomodava porque ele escolheu obedecer a Deus. Daniel continuou orando, sendo fiel a Deus, e por causa disso foi lançado na cova dos leões. Deus veio em seu favor e lhe deu o livramento. E novamente Daniel deu testemunho do seu Deus, que o livrou dos leões, e assim a sua luz brilhou diante do rei e diante de todo o povo da Babilônia. Daniel é um claro exemplo de um servo de Deus que foi luz do mundo na sociedade em que viveu. Fazendo um breve resgate da mensagem, é importante considerarmos que Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. É necessário que consideremos as propriedades do sal, que são a capacidade de conservação, de dar sabor, além de provocar sede. Precisamos considerar também as propriedades da luz que ilumina o ambiente onde se encontra e, além disso, se for muito forte, tem a capacidade de incomodar. É necessário que entendamos que somente conseguiremos ser sal da terra e luz do mundo se tivermos uma vida de relacionamento com Deus. Somente se estivermos em comunhão com Deus, seremos sal da terra, capaz de conservar, influenciar e provocar a sede de Deus nas pessoas. Somente se estivermos em comunhão com Deus, seremos luz do mundo, capaz de iluminar e incomodar. Se por um lado a nossa luz incomodará o inferno, por outro lado, ela terá a capacidade de atrair as pessoas para a presença de Jesus Cristo. É pertinente nessa aplicação lembrarmos da figura do farol. O farol é uma estrutura elevada semelhante a uma torre que possui potentes lâmpadas e espelhos refletores que são capazes de projetar um facho de luz a grandes distâncias. Ele é usado não somente para atrair a atenção dos marinheiros a respeito da entrada de portos, como também para alertar a respeito dos perigos no litoral, como a presença de rochedos, recifes ou bancos de areia onde os navios poderiam encalhar. Assim como a luz do farol orienta os navios a chegarem ao porto com segurança, assim também a luz do nosso testemunho deve conduzir as pessoas a chegarem ao porto seguro de nossas almas, que é Jesus Cristo.
Queridos irmãos e amigos, essa mensagem tem como objetivo nos levar a fazer uma profunda reflexão a respeito de como está sendo o nosso testemunho diante dos homens. Precisamos fazer uma séria análise de como está a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus e o nosso testemunho diante dos homens. Se nós estivermos falhando em alguma coisa, é necessário que busquemos a Deus e que peçamos a Ele que nos ajude e nos capacite. Devemos clamar pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo para que nos tornemos capazes de ser sal da terra e luz do mundo. Somente assim poderemos influenciar a sociedade na qual nós vivemos e contribuir desse modo para ganharmos a nossa geração para Jesus Cristo. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.